Nós estamos aqui no dia 26/8/2020, né, no nosso regime letivo remoto da PUC Minas. É um prazer enorme receber vários amigos aqui para a gente bater um papo sobre tecnologia. Hoje, a pessoa que vai estar conversando com a gente aqui no ICEI Talks é o Marcelo Nassau. Ele é gerente da GTI, que é Gerência de Tecnologia e Informação da Sociedade Mineira de Cultura, que é a mantenedora da PUC Minas. Foi a área dele e muita gente que está aqui, que trabalha com ele, que eu já vi que está aí na sala, que ajudou a fazer acontecer esse regime letivo remoto de uma maneira tão espetacular e tão rapidamente. Antes, obrigado, Nassau, né? Bem-vindo aí. Antes de fazer... Obrigado, Humberto, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Sou da casa, né? Vou falar um pouco aí sobre a minha trajetória até na instituição daqui a pouco, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhar as nossas experiências. Maravilha, muito bom. Bom, antes da gente começar, eu queria só fazer, eu estava comentando aqui em off, né, antes de começar a gravação, que eu recebi um e-mail dessa universidade que está aqui, na verdade nem aparece, é um curso de empreendedorismo, liderança e inovação que eu fiz na Babson College no ano passado, né? Babson College é uma das melhores universidades de empreendedorismo do mundo, né? Fica em Boston, nos Estados Unidos, e se vocês procurarem aí nos rankings dessas universidades e faculdades de empreendedorismo, vocês vão ver que ela sempre está em primeiro lugar. Ela é uma escola focada em empreendedorismo, né? Então, a Babson College, ela trabalha muito com esse conceito, que eu acho que ele é muito apropriado, né, para esse momento nosso. É um conceito onde que a porta, né, da direita aí, que está com essa interrogação, é a porta que abriu para nós, né? A porta da previsibilidade, do que é conhecido, que você consegue estimar risco, ela existe ainda, mas a que apareceu e a que é mais desafiadora é essa da não previsibilidade das coisas que vão acontecendo. Então, eu lembrei desse slide aqui para falar um pouquinho de mim, né? Tá lá na chamada. Eu tive o prazer de estar à frente da área de TI da PUC por 10 anos, já tem Ontem eu cheguei até a brincar com os alunos, já tinha que a gente já trabalha junto, eu, você, Humberto, Júnior, Gênia, não sei se entrou mais alguém ainda da nossa época, há mais de 20 anos. Aí teve aluno que falou assim, poxa, professor, eu tinha 2 anos de idade quando vocês começaram a trabalhar. Então, assim, eu tive essa oportunidade maravilhosa de carreira, de estar lá junto com o pessoal da área de TI. E desde 2011 que eu estou na área de inovação da universidade. Também tive um prazer muito grande de, no ano passado, né, mais especificamente em 2018, ter ajudado a construir o PUCtech. Estou hoje na coordenação do PUCtech, um programa de formação, inovação e negócios, que a gente tenta, nesses momentos, dessas portas de não previsibilidade, agir, né, nesses momentos de incerteza, tentar sempre agir com esse conceito de act, learn and build. Ou seja, para você construir algo sólido, você tem que agir. Vai errar, errou, corrige, seja resiliente, né? Vamos em cima e vamos conseguir acertar. Existe, isso eu acho que ele é muito apropriado também por esse momento que a PUC Minas passou, desde o dia 16 de março, né? É com muito orgulho que eu falo que, para todos, e todos os fóruns onde eu participo, que no dia 16 de março eu fui para uma reunião na parte da tarde, lá na Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação, onde fica o PUCtech. Fiz uma reunião, voltei para casa e desde então fui lá uma vez só numa reunião, né, presencial. Mas no dia 16 de março, a PUC fechou. No dia 18 de março, nós continuamos a funcionar. E para isso eu queria passar um videozinho bem legal que tem aqui, que já está separado. Eu esqueci de compartilhar o áudio. Então, deixa eu só recompartilhar aqui, né? Que esse vídeo está aqui. Me falem se o áudio está ok? De um dia para o outro. Ok, Humberto, só maximiza aí. Vou maximizar e começar do início. Então, esse vídeo aqui é muito bacana para ficar registrado, porque isso aqui valoriza
todo mundo que trabalhou duro e pesado para que isso aconteça. De um dia para o outro, por causa do coronavírus, a PUC Minas teve que fechar seus portões. Mas continuou funcionando e em pleno movimento, porque, assim como o tempo, por aqui nada parou. Hoje, com a sensação de dever cumprido, podemos dizer em números que o regime letivo remoto deu muito certo. Foram mais de 14 mil disciplinas lecionadas à distância, com a média de 40 horas cada, por meio de uma plataforma de ensino robusta e eficiente. Além disso, as centenas de projetos de pesquisa e extensão continuaram com toda a força. Mas queremos, claro, voltar logo às aulas presenciais e nos revermos, nos abraçarmos. E para isso, já estamos com tudo preparado, para que tão logo as autoridades públicas permitam, a gente possa retornar ao regime presencial. Logo, logo a vida vai voltar ao normal e na PUC poderemos retomar nossas atividades e continuar abrindo muitas portas para o futuro. Bom, esse vídeo eu acho ele sensacional. Eu acho que assim, se alguém ficou de fora, não foi lembrado, com certeza está aí dentro desse vídeo. E aí uma coisa que é impressionante, né? Quando a gente está falando, nós estamos falando para um público. Eu e o Nação somos da área de computação, nós estamos dentro do Instituto de Ciências Exatas e Informática, com esse programa bacana que criaram, que é o ICEI Talks. Então, naturalmente, nossos contatos mais próximos são da área de tecnologia. E são números que o Nação vai falar um pouco mais, ele tem aqui, ele vai fazer uma apresentação, e eu acho que são números, assim, coisas marcantes. Eu conversando com um CIO de uma grande empresa aqui de Belo Horizonte, que tem uma atuação no mercado nacional, ele falou assim, mas vocês entregaram uma conta de Microsoft Teams para cada aluno? Mais de 45 mil. É, isso mesmo. Nós fizemos isso tudo aí. Né, alunos, professores detalhes, e funcionários, né, Humberto? Fora professores e funcionários, né, de volume. Então, assim, são números impressionantes. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender e conversar um pouco aí com quem ajudou a fazer isso acontecer em termos de tecnologia, principalmente para a gente tentar ver se a gente replica, se a gente prepara melhor os alunos para trabalhar na GTI, quem sabe, né, Nassau, daqui a um dia. Nassau, está contigo agora. Estou por aqui. Exatamente. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, então, pessoal, obrigado mais uma vez, Humberto, pelo convite, né, por contribuir aí com as nossas experiências, compartilhar as nossas experiências, e por trás disso é importante falar que tem uma equipe muito grande, não só dentro da GTI, né, o próprio ICEI, CRC, contribuiu muito para isso, a equipe da PUC Minas Virtual, né, eu vi que o Túlio está conosco aqui também, então foi uma coesão muito grande de vários esforços, várias competências para fazer tudo isso acontecer. Né? Então a ideia é compartilhar um pouquinho, né, de como que a gente vê a transformação digital na universidade, e como que a gente contribuiu de alguma forma para esse grande desafio. Falando um pouco, né, sobre a minha trajetória, hoje eu sou gerente de TI da Sociedade Mineira de Cultura, que é a mantenedora da PUC Minas e dos Colégios Santa Maria. Ao todo a gente tem mais ou menos 85 mil alunos debaixo desse guarda-chuva, né, de educação. Atuo também no IEC como professor de 3 cursos lá. Eu fiz mestrado na PUC Minas, fiz também ciência da computação, né, na PUC, e até para os nossos alunos aí de graduação, recomendo fortemente o programa de pós-graduação. Humberto atua lá, temos outros professores aqui, como o professor Vladimir, por exemplo, e assim, é um corpo docente de alta qualificação, então assim, não deixem, né, de fazer aí a educação continuada também, os cursos do IEC, porque realmente é um comprometimento com a formação que a universidade tem e vai continuar tendo, e certamente para os alunos aí, eu acho que são excelentes perspectivas, né? Bom,
Falando um pouco da GTI, né, hoje a gente tem 114 funcionários, é uma estrutura bem grande, a gente atende também dentro da Sociedade Mineira de Cultura, instituições ligadas à Arquidiocese de Belo Horizonte. Tá? Essa equipe, né, a gente tem ali 5 grandes células de trabalho, 5 grandes coordenações, uma área administrativa, a gente gerencia muitos contratos, muitos pagamentos, né, tem muita coisa dentro dessa estrutura administrativa só de TI. Temos também uma área de tecnologia e infraestrutura, né, que é uma área que cuida aí das nossas redes, do nosso data center, dos nossos bancos de dados, de toda a infraestrutura tecnológica, de todo o software que a gente utiliza. Quando a gente fala em plataformas, né, a gente vai falar um pouco sobre disso, está tudo debaixo desse guarda-chuva. Temos também aqui a central de serviços, né? O Gêner está participando aqui conosco, a Júnia também, né? A central de serviços hoje a gente atende professores, atende funcionários, né? Alunos diretamente não, mas indiretamente sim, né? Porque muitas das demandas chegam pelos alunos em vários setores da universidade e vem para cá, a gente estruturou, né, uma forma muito robusta de prestar esse serviço, que inclusive a gente conseguiu replicar para outras áreas da universidade. Temos a área aqui de arquitetura de TI, né, coordenada pelo Humberto, que está aqui conosco também, onde a gente tem todo o desenvolvimento de software, manutenção de sistemas legados, novos projetos, né, muitas das inovações que a gente coloca são criadas aqui, né, essa parte de experimentação que o Humberto falou, de errar, de aprender, de fazer de novo, muita coisa acontece aqui. E temos também a área de informações estratégicas, né, que cuida do nosso BI, do nosso CRM, né, de uma equipe de analistas de negócio, onde a gente identifica as demandas, transforma em soluções, então coordenada muito bem também pela Sônia, né? E aí toda essa estrutura, ela funciona até não de uma forma hierárquica, né? Eu fiz questão de fazer o nosso organograma de uma forma bem coesa, bem integrada, porque é assim que a gente trabalha, tá? A gente quebrou totalmente a hierarquia dentro das formas de trabalho, né? Dentro de um conceito mais ágil de prestação de serviços, de desenvolvimento de soluções. Então acho que não cabe mais, né, nesse mundo atual que a gente vive, uma estrutura hierárquica de gestão. Bom, falando um pouco da indústria 4.0 nesse contexto, né, o que aconteceu? Foi a indústria, de um modo geral, ela recebeu, né, muitas tecnologias de toda natureza possível, né? Robótica, Big Data, nuvem, inteligência artificial, analytics, internet das coisas, machine learning e tudo mais. E o foco sempre foi centrado na eficiência, né, estratégica e operacional das empresas e indústrias. Porém, né, de um tempo para cá, a gente vem muito uma ideia que nasceu no Japão, né, da sociedade 5.0, que é colocar tudo isso em volta de um ponto central chamado ser humano, porque por trás de toda a indústria, né, a gente tem ali pessoas, a gente tem necessidades, a gente tem a sociedade, e o que realmente faz sentido é atender ao ser humano, né, no caso de uma comunidade acadêmica, nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários, o que faz sentido realmente para o dia a dia e para esse ecossistema funcionar de uma forma mais adequada, pensando aí, né, em adequações a todo esse mundo volátil que está em constantes transformações, em constantes desafios, né? É a gente colocar a melhor experiência disponível para esse ponto central chamado ser humano. E aí, falando em transformação digital, né, a gente tem que basear em 6 pilares. O primeiro deles é o valor para o negócio. Não adianta a gente pensar em transformação digital se a gente não pensa em transformação para o negócio, né? Então, o que a gente está provendo ali de solução, qual é o valor que ele gera, né? Qual que é o sentido que aquilo tem, qual é o propósito que aquilo tem. O segundo ponto, como eu falei, é a experiência do usuário, né? O ser humano no centro, né? Então é muito importante a gente pensar o que faz sentido para ele, né? E não para a instituição propriamente dito, porque é o propósito, né, da nossa missão é esse, principalmente uma instituição de educação. A inovação, né, é trazer coisas novas, é pensar fora da caixa, é fazer diferente do que sempre foi. A questão da mobilidade, né, tá mais provado do que nunca, está todo mundo trabalhando de casa, a gente tem que acessar as tecnologias de qualquer lugar, os recursos de qualquer lugar, né, então a gente tem que romper as barreiras.
A outra questão muito importante é a segurança, né, principalmente porque a gente está disperso hoje nesse mundo, né, transformado, e como prover todos esses recursos, todas essas soluções com segurança. A gente pensa muito nisso, isso é muito importante, nunca pode ser deixado de lado, né? A gente está aí, né, com a LGPD batendo na porta, a questão da privacidade dos dados, então temos que sempre pensar nisso. E a sustentabilidade, né, criar soluções sustentáveis, hoje é uma das questões que dá mais visibilidade às organizações no mundo inteiro, é essa visão e esse compromisso com a sustentabilidade, né? Então, eu acho que qualquer ação de transformação ela tem que estar baseada aí nesses 6 pilares. Mas também tem desafios, né? Tem dificuldades. Então, cultura organizacional não é fácil, né? Eu lembro de uma fala do próprio Humberto aqui, né? Nós somos uma instituição católica, mineira, uma universidade, né, tradicional, então a gente tem que romper aí algumas barreiras culturais, isso não é fácil, né? Então com o tempo a gente consegue, principalmente demonstrando valor nessas soluções, transformar isso aos poucos. Outra questão é de investimentos, né? Transformação digital, ela requer investimentos, né? Então, aos poucos, a gente vem fazendo os investimentos necessários, inclusive a própria GTI, né, posicionada dentro do organograma da Sociedade Mineira de Cultura, fazendo uma visão geral aí das necessidades de todas as instituições. A gente vem conseguindo fazer esses investimentos nos últimos tempos. Nós temos um comitê de TI, Humberto faz parte dele, né? E aí a gente põe os nossos desafios, as nossas necessidades, mostra qual é o valor e a necessidade daquilo e a gente vem conseguindo fazer esses investimentos. E nesse momento, né, a gente, através desses investimentos, foi justamente o que nos proporcionou uma virada tão rápida, né, do modelo presencial para o modelo remoto. Integrações, né? É um desafio muito grande. A gente vai falar aqui, por exemplo, de várias plataformas. Essas plataformas têm que conversar com os nossos sistemas, elas têm que integrar entre si. Então, é um desafio muito grande. As soluções elas têm que estar coesas, elas têm que estar fazendo parte de um mesmo ecossistema. Soluções isoladas criam um dificultador muito grande aí para a gente poder realmente agregar valor e fazer a transformação. Processos, né? A gente tem que rever os nossos processos, criar processos mais ágeis, processos mais simples, simplificar processos é extremamente importante, né? Então é rever tudo isso, e isso é um desafio, isso não é fácil dentro de uma instituição grande e complexa como a nossa. A experimentação, né, como o Humberto falou naquele slide lá do início, a gente tem que experimentar rápido, errar, aprender com os erros, seguir em frente, mas isso não é fácil, né? Muitas vezes provar que isso é necessário, talvez um desperdício ali de esforço ou de recurso, né, e que é necessário para um processo de transformação, não é muito simples, mas é necessário sim num processo de transformação. E o mais difícil de todos, para mim, são pessoas, né? Mudar a forma de pensar das pessoas, mudar a cultura das pessoas para uma cultura digital, isso não é simples, né? Talvez a gente, esse tenha sido o maior, né, dos desafios que a gente teve nesse processo de transformação ali do modelo presencial para o remoto, né? A gente estava, eu diria, muito bem preparado em termos de plataformas, de investimentos, de tecnologia, mas não é da noite para o dia que a gente muda a forma de pensar das pessoas, né? E quais são os condutores, né? O que acelera isso? O que ajuda nesse processo de transformação? A colaboração, né? Como eu falei, as equipes elas têm que se colaborar, as áreas elas têm que colaborar entre si, né? Aí eu reforço aí os nossos agradecimentos à equipe da PUC Minas Virtual, do ICEI, da Prograde, né? De todas as áreas da instituição que ajudaram e contribuíram de uma forma. A gente teve que realmente se abraçar, né? Para seguir junto nessa jornada, senão isso não daria certo. A diversidade é outra questão muito importante como um condutor. Diferentes perspectivas, né, diferentes olhares sobre o mesmo problema, isso constrói uma solução muito mais eficiente, muito mais abrangente e muito mais eficaz, né? Então, assim, ter pessoas diferentes, ter pessoas que têm perspectivas diferentes sobre uma mesma situação, isso ajuda muito a construir, né? Propósito, né? Foco no propósito, não focar em outras coisas. A gente tem que ter ali ganhos rápidos nas nossas iniciativas. Não podemos perder o foco naquilo que está sendo
construído, né? Qual é o propósito daquela iniciativa. Então, sem desviar daquele propósito principal, a gente consegue também ter ganhos muito rápidos. Outra questão muito importante é o empoderamento das pessoas, né? As pessoas hoje elas têm muito mais acesso à tecnologia, muito mais recursos, e elas têm que estar capacitadas para isso, elas têm que ter autonomia de decisão, elas têm que usar a criatividade, né? Ela tem que ser um agente de contribuição e de transformação de um processo. Então, assim, instituições muito amarradas ou muito que talvez as pessoas não tenham muita autonomia de ação, elas têm uma dificuldade maior num processo desse de transformação. Dados e informação, né? Dados e informação é um recurso precioso no processo de transformação. Isso é que nos dá input, isso é que acelera a transformação. Eu vou falar um pouco disso no final, né? Mas é essencial essa análise de dados para que a gente possa realmente acelerar o processo de transformação. E comunicação, né? Principalmente, como eu disse, as pessoas, né? Talvez seja o maior dos nossos desafios. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente endereça isso? Com uma comunicação efetiva, simples, transparente, né? Que realmente faz com que as pessoas mudem a forma de pensar de uma maneira rápida, solucionem as suas dúvidas e tudo mais para poder seguir em frente, né? Agora, toda essa questão da transformação, né, ela foi extremamente acelerada pela situação da pandemia que a gente vem vivendo, né, e em todos os fóruns todo mundo fala, isso é um consenso, que o maior agente de transformação digital de todos os tempos foi o Covid-19. Eu diria que o que a gente fez aí em poucas semanas, né, em condições normais, a gente levaria anos para poder fazer, né? Então, eu acho que realmente foi uma grande oportunidade, a gente enxerga grandes oportunidades em cima disso, né, e temos que fazer ali o nosso dever de casa, né, enxergar essas oportunidades e já colocar isso para rodar, né? Vocês veem, por exemplo, o próprio IEC, né, já está com várias ofertas de cursos aí, com aulas síncronas, misturada com alguns encontros presenciais e aulas também, outras disciplinas em EAD, isso já virou uma oferta, né? Então, quer dizer, rompeu barreiras até territoriais, né? Então, uma pessoa de outra cidade ou de outro estado pode fazer um curso que ela não tinha acesso antes, então isso já foi transformado em oportunidade, e é sob essa ótica, a ótica da oportunidade, que a gente tem que ver todo o processo de transformação, né? E aí, falando, né, um pouco sobre a transição do regime presencial para o remoto, né, que a gente vivenciou, mostrar um pouco, né, de como nós nos preparamos para isso. É claro que a gente não previu em nenhum momento que a gente ia passar por isso, por uma transformação tão rápida, por um momento de pandemia, né, que transformou as nossas vidas pessoais e também as nossas vidas profissionais, mas a gente vem se preparando para isso de alguma forma. Uma delas são os nossos sistemas acadêmicos, né, que a gente vem investindo bastante nos últimos 20 anos, né, construindo, inovando, transformando. A gente tem aí o próprio SGA, o PUC Mobile, né? O SGA ele está sendo reconstruído aos poucos. Hoje o nosso estrito sensu já utiliza uma plataforma toda nova, muitos desses recursos aos poucos já estão sendo introduzidos também na graduação e serão na pós-graduação lato sensu, mas isso permitiu, por exemplo, né, que nesse segundo dia ali que o Humberto falou, depois da suspensão das atividades, a gente já pudesse, por exemplo, abrir um fórum ali no SGA, iniciar uma discussão, colocar um trabalho para o aluno entregar, e de uma forma que já estava pronto, né? A gente não precisou fazer nada. Eu lembro, no dia 16, né, que foi um domingo, o dia que a universidade resolveu suspender as atividades. Humberto falou da reunião dele na parte da tarde, mas eu recebi um telefonema de manhã, né, do nosso diretor, o professor Rômulo, diretor de Logística e Infraestrutura da universidade. Ele fazia parte de um comitê, né, de monitoramento ali do Covid, e falou o seguinte: estamos preparados para ir para o regime remoto, né? Foi uma das respostas mais difíceis que eu tive que dar na vida, né? Estamos, podemos ir, né? Então, alinhado também com a PUC virtual, com toda a integração que a gente já tinha ali com o Canvas, né? A equipe trabalhou demais para poder viabilizar a integração de todas as disciplinas, de todas as turmas que faltavam ainda
para ir para o Canvas, para graduação principalmente, depois atuamos no Estrito Senso, depois no Lato Senso, né? Tirando o Colégio Santa Maria, né? A gente colocou o Colégio Santa Maria inteiro também online a partir do mês de abril, demorou um pouco mais, porque a gente não tinha plataforma ativa, mas já tinha todo o know-how de integração, né, de uso do Office 365 e por aí foi, né? Então, esses sistemas acadêmicos que foram construídos ao longo de muitos anos, né, eles foram realmente um habilitador desse processo. O próprio Office 365, como eu falei, né, a gente tem já uma infraestrutura que já foi criada há bastante tempo, muita gente até nem conhecia, não utilizava, a gente vinha aos poucos introduzindo o Office 365, principalmente na área acadêmica, na área administrativa já era um pouco mais utilizada, mas hoje a gente tem uma plataforma com uma série de recursos, né, disponíveis aí para todos, uma série de aplicações. A gente conseguiu, nesse semestre, fazer uma integração e um espelhamento dos nossos sistemas acadêmicos em cima do Teams, né, para que a gente pudesse viabilizar as aulas online. Então, por exemplo, um aluno se matricula, pouco tempo depois ele já está integrado a uma equipe que espelha a sala, né, a turma dele daquela disciplina. Se ele sai de uma disciplina, vai para outra, isso também é sincronizado com o Teams. Se é um calouro que faz matrícula, né, a gente está trabalhando hoje com um SLA de mais ou menos 24 horas, ele já está na plataforma com a conta criada, isso é mais pelo tempo de sincronismo que a Microsoft precisa para poder viabilizar isso, e em seguida ele já está instalado naquela turma, e já pode assistir a aula, enfim, né? Então isso hoje já está totalmente espelhado, totalmente integrado. A mesma coisa o Canvas, né? A gente já tinha investido em uma plataforma extremamente robusta para o EAD e que já vinha sendo introduzida, né, na graduação e na pós-graduação de forma gradativa, né, para algumas disciplinas específicas. Então, assim, o caminho de integração já estava pronto, o know-how da plataforma já estava pronto, né? E o Canvas ele foi realmente escolhido com muito cuidado, né? A gente focou muito na experiência do usuário, né? Escolhemos uma plataforma ali com todo o cuidado de proporcionar a melhor experiência para os usuários, e talvez esse tenha sido o indicador assim, mais forte, né, de escolha dessa plataforma, porque a gente fez prova de conceito com outras, tinham vários requisitos técnicos, né, várias funcionalidades, recursos que uma plataforma como essa precisava ter, tecnologia em nuvem, disponibilidade 100% do ano, né? Mas, enfim, experiência do usuário foi o nosso principal direcionador, o nosso principal driver para uma escolha de uma plataforma como essa, tanto para uma adoção rápida de alunos quanto professores, né? E a gente escolheu em 2017 essa plataforma, né? Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar, né, como que a gente foi assertivo nessa escolha e todo o cuidado, né, que foi tomado aí por nós, principalmente pela equipe da PUC Virtual. Observem só, né? Em 2017 ela estava tomando lugar aí de ser a segunda plataforma, o segundo LMS do mercado, tá? E olha como é que ele está hoje, né? Em 2020, ele já é o principal LMS do mercado. Então, assim, uma escolha acertada lá atrás nos proporcionou, né, todo esse recurso tecnológico para fazer uma virada como essa e para fazer, né, um trabalho com o maior foco possível na melhor experiência dos nossos alunos e dos nossos professores, tá? E as integrações, como eu falei, né, as integrações são imprescindíveis, né, os sistemas acadêmicos integrando ali com o Office 365, com o Teams, com o Canvas, né, a gente ainda tem algumas coisas a ajustar, ainda tem algumas coisas a explorar, mas hoje eu diria que a gente já está num patamar assim, muito legal de integração, que possibilita realmente espelhar, né, tudo que acontece nos nossos sistemas acadêmicos e proporcionar da forma mais ágil possível a experiência da sala de aula remota para os nossos alunos e para os nossos professores. E internamente, né, pensando aí na área administrativa, foi fundamental a gente ter já uma plataforma de processos, né? A gente tem estruturado uma plataforma de processos atendendo a várias áreas, área de RH, área de contratos, área administrativa, área financeira, área de compras, né? Talvez o case mais relevante, mais complexo que a gente tem hoje nessa plataforma é inclusive o de compras, né? Que vai desde a solicitação até a aprovação final de pagamento daquilo que se foi comprado, né? Passando aí por várias instâncias dentro da instituição, alçadas
de aprovação, tudo isso acontece de forma digital. Eu fico imaginando, né, por exemplo, quem aprovava compras há um tempo atrás, que era no papel, no carimbo, na caneta e tudo mais, se fosse num período como esse, né, levando caixas aí de papéis para casa e tudo. Então, assim, a gente até brinca, né, hoje, para onde a gente aponta e vê papel, uma caneta e um carimbo, a gente tem ali uma oportunidade de levar para a plataforma de processo e de transformar aquilo ali. Então, já temos muita coisa nessa plataforma e isso nos possibilitou, né, principalmente a área administrativa funcionar num período como esse. Outra coisa importante, né, é o nosso portal de assinaturas, né? A gente tem já a experiência da área de estágios, né, que já foi proporcionada aí para os nossos alunos, de assinar os termos de estágio. São mais de 15 mil documentos por semestre que são assinados numa plataforma como essa, e agora, né, a gente adotou uma nova solução que vai flexibilizar mais ainda, levar a assinatura digital e assinatura eletrônica para toda a universidade. Ela já está em implantação na área de contratos, e a gente vai levar isso para diversas outras áreas, né? Dando todo o respaldo legal que os documentos precisam, né? E tornando muito mais ágil esse processo aí de conformidade legal, assinatura, contratos, tá? Então é outro recurso que a gente tem, que é extremamente importante para um momento como esse. Falando também, né, da prestação de serviços, a gente criou uma central de serviços compartilhados. Isso é uma iniciativa que nasceu dentro da área de TI. Hoje a gente tem 5 catálogos de serviço dentro dessa plataforma, serviços de TI para a área administrativa, serviços de TI para a área acadêmica, dentre outros, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente replicou esse modelo para outras áreas e o principal usuário dessa central de serviços compartilhado é justamente a área de infraestrutura, né? Então, hoje abre-se um chamado, por exemplo, de manutenção num prédio, numa sala de aula ou em algum local, tudo passa por um fluxo pré-definido, cai para os grupos resolvedores, os grupos de solução, para as aprovações que são necessárias, né? Então, a gente conseguiu manter a nossa prestação de serviços, né, de uma forma muito ágil e eficaz, mesmo num momento como esse, né? Então, isso até contribuiu, por exemplo, todo mundo que precisou acessar via suporte remoto, já registrava ali qual era a necessidade, qual era o usuário, a gente entregava, né, o kit, o tutorial para se fazer toda a configuração de VPN, de acesso externo. Se a gente não tivesse uma plataforma como essa, se a gente não tivesse pensado, né, nessa central de serviços compartilhados de uma forma estruturada para toda a universidade, a gente não conseguiria, né, e para todas as instituições que a gente atende, a gente não conseguiria também ter feito uma virada tão rápida como a gente fez, né? Outra questão, o acesso remoto, né? Hoje a gente tem mais ou menos 2.500 usuários entre professores e funcionários acessando remotamente o nosso ambiente corporativo, né? Através aí dos seus recursos pessoais ou até dos recursos institucionais, com toda a segurança necessária para um momento como esse, né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu notebook corporativo, eu simplesmente conecto na VPN e tem toda a experiência de estar trabalhando dentro da rede da instituição com toda a segurança necessária. Alguns outros perfis, né? Às vezes a pessoa com uma máquina pessoal, uma máquina externa, ela se conecta dentro da nossa rede, ela captura a estação de trabalho dela e ela consegue ter a mesma experiência e a mesma segurança que se ela estivesse trabalhando presencialmente, né? Então, a gente viabilizou isso justamente por ter soluções robustas, né, de firewall e de VPN para um momento como esse. A área acadêmica também, né? A gente tem 2 soluções de firewall distintas, né? Enfim, são 2 distintas porque uma é adequada para cada contexto e eu acredito que cada uma é melhor naquilo que ela se propõe, mas a gente viabilizou também o acesso aos laboratórios, aos softwares, a todos os recursos gráficos que às vezes são necessários e que a pessoa não tem em casa, né? Então a gente conseguiu viabilizar isso através dessa estrutura, né, de firewall e VPN que já existia na instituição, graças aos investimentos que foram realizados nos últimos anos, né, já prevendo uma possibilidade, não como essa, porque ninguém previu esse momento, né, mas, enfim, essa possibilidade de um acesso remoto, de uma experiência de casa, de um home office, né. Outra questão muito importante que nos ajudou, principalmente na comunicação, naquele quesito comunicação, foi a nossa intranet. A gente já tinha uma intranet pronta, né, funcionando, ela
obviamente não era tão utilizada igual é hoje, mas que proporciona aí atualização de notícias, uma série de formulários, acessos rápidos aos sistemas, mensagens, né, de aniversariantes do mês, com uma integração direta com o Teams, até para poder dar parabéns para a pessoa, saber quem está de férias, né, colocar os principais comunicados, enfim. A intranet hoje é uma ferramenta assim, fundamental de comunicação, principalmente entre os funcionários da instituição. Então isso acelerou demais todo esse processo de mudança, toda a comunicação. Divulgamos vários tutoriais na intranet, por exemplo, quando a gente fez a mudança. Então foi algo que a gente tinha pronto também e que entrou a nosso favor para esse momento, né? Bom, e aí, automação de processos é algo que a gente ainda está começando na instituição, né, mas é algo extremamente importante. A gente tem no nosso roadmap aqui de transformação muita coisa a ser feito ainda, mas acabamos de implantar, por exemplo, e aqui os gráficos estão embaçados de propósito, porque são números reais, né, todo o processo de captura de contas, as principais contas de Copasa, de CEMIG, de Telecom, né, de todas as operadoras, elas já são automaticamente capturadas nos sites, né, das concessionárias de serviço, já são pré-analisadas e já são colocadas na nossa plataforma de processos para as aprovações necessárias, tá? Então a gente conseguiu fazer isso, é um volume muito grande de contas, pensa uma universidade, né, com várias unidades espalhadas aí pela região metropolitana. Então a gente já conseguiu automatizar parte desse processo, já teve muito ganho com isso e a gente quer seguir nessa linha de automação de processos que vai gerar muita eficiência operacional para o nosso corpo técnico administrativo. E falar um pouco de dados, né, que eu acho que é o grande acelerador da transformação digital. Por exemplo, logo quando a gente migrou para o regime remoto, né, e aqui as linhas estão pequenininhas de propósito, porque ali tem nomes de professores também, a gente criou como se fosse um painel de monitoramento do engajamento, né? Quais professores estavam mais engajados, quais alunos estavam mais engajados, quais professores ou alunos estavam menos engajados, de acordo com as postagens nos chats, de acordo com postagem de trabalho, participação, né, nas plataformas, interação com as plataformas. Então a gente buscou alguns indicadores, né, tanto do sistema acadêmico quanto do próprio Canvas, por exemplo, para poder compor esses números e dar aos coordenadores de curso uma visão do que estava acontecendo. Não adianta a gente fazer transformação, entregar soluções digitais, né, e não saber o que está acontecendo por trás daquilo, né, e saber como agir rápido. Então, o grande acelerador de um processo de transformação de sucesso são os dados, né? A gente saber, por exemplo, né, de quais dispositivos o usuário está acessando, né? A gente vê aqui que o primeiro deles é a plataforma Windows, né? Em segundo lugar, a plataforma Android, a plataforma Mac é a última, né? Que o iOS, enfim, de onde que ele está acessando. Então, eu tenho que entender como é que eu vou dar a melhor experiência para ele. Se eu não tenho dados, eu não consigo fazer isso, né? E também toda a visão do que está acontecendo. Por exemplo, isso aqui é uma visão que a gente tem hoje do Teams, né? Isso aqui eu peguei hoje de manhã, por exemplo, só nesse segundo semestre já foram dadas 36 mil aulas, 36.035 aulas pelo Teams, né, que são reuniões que são organizadas dentro das equipes. Eu consigo ter a visão de cada equipe, o que está acontecendo lá dentro, como é que está a interação nos chats, nos canais de mensagens, né? Então, a partir disso, a gente consegue acelerar muito o processo, atuar nos pontos, né, que estão saindo da curva, nas distorções e conseguir realmente fazer a gestão de tudo que está acontecendo, né? E por último, né, eu queria compartilhar com vocês aqui, para esse processo, né, como eu falei que talvez o maior desafio são as pessoas, o que se espera hoje de um novo profissional, né, com esse foco no futuro? Isso aqui é uma lista que foi divulgada em junho, né, pelo Estado de Minas, já no momento de pandemia, né, são 10 competências e eu acho que todas elas fazem muito sentido, né? A primeira delas é o letramento digital. Hoje, invariavelmente, gente, seja qualquer área de conhecimento, qualquer profissão, né, o médico, o advogado, o engenheiro, né, ele tem que trabalhar com tecnologia, né? O mundo exige isso, isso não tem mais volta, né? Então, assim, o letramento digital, ele é uma competência exigida para qualquer segmento e não tem como fugir disso mais.
A outra questão é a empatia, né? É a gente, dentro até da visão da sociedade 5.0, é se colocar no lugar do outro, né? Entender as dores do outro, saber trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente viu nesse processo todo que a gente passou que essa empatia, entender o que o outro precisa, entender quais são as dificuldades, né? Todo mundo se ajudando é essencial, né? Principalmente porque, né? Por mais tecnológico que o mundo seja, por mais plataformas e tecnologias que a gente utilize, a empatia hoje mostra que nós somos pessoas, nós somos humanos, nós não vamos deixar de ser humanos, né? Então, é imprescindível desenvolver essa competência. Adaptabilidade e flexibilidade, né? Eu dizia lá, desde os primórdios, né, na teoria da evolução, não era o ser humano, não era o ser mais forte que se desenvolvia e que sobrevivia, era aquele que tinha a maior capacidade de adaptação, né? Isso vale para as empresas também, não é a empresa mais forte, a que tem mais dinheiro que vai sobreviver, é aquela que vai se adaptar melhor a um momento como esse. E como profissional a gente tem que pensar da mesma forma, né? A nossa flexibilidade, a nossa capacidade de adaptação para um modelo como esse é fundamental para a nossa sobrevivência profissional, né? E é isso que a empresa, qualquer instituição, espera dos seus profissionais, né? A gente está hoje nesse momento de home office, podemos voltar para o modelo híbrido, ou para o modelo presencial e voltar de novo, como é que vai ser o mundo para frente, quantas pandemias virão, né? Então, essa capacidade de adaptação, né, do ser humano e do profissional é imprescindível para o seu desenvolvimento. Outra questão é a inteligência emocional, o equilíbrio, né? A gente saber ali conter as emoções, não ser pessimista, não ser otimista demais, ter ali, né, o nosso equilíbrio. E eu falo, além da inteligência emocional, a inteligência organizacional, entender como é que a empresa funciona, nem tudo acontece no tempo que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, esse equilíbrio é essencial também para a gente crescer profissionalmente dentro de uma instituição. Orientação por dados, né? A gente tem que buscar dados para tomar decisão, como eu falei agora há pouco, né? O dado é um grande acelerador do processo de transformação, então a gente tem que nos orientar por dados, por informações, né? A gente vê hoje esse processo todo de pandemia, a ciência, né? Tudo é muito novo, buscando informações, buscando estatística, buscando tendências, né? Então a gente tem que se orientar por dados. Resolução de problemas, né? Eu lembro de uma frase que o Humberto até falava com a gente, né? Que o analista de negócio ele não pode ser um garçom, um tirador de pedido do usuário, né? Isso marcou todo mundo, né? O Humberto falava isso com a gente e realmente é verdade. A gente não tem que tirar o pedido do usuário, a gente tem que entender o problema dele, como é que a gente vai resolver, qual é realmente a dor, né? Muitas vezes a gente recebe demandas já com uma solução, né? Formatada ali, uma possível solução, mas na verdade o que a gente tem que entender, né, é apaixonar pelo problema e querer resolvê-lo. Às vezes a solução ela nem está ali pronta naquele momento, naquela interação que a gente tem. A partir do momento que a gente analisa, se orienta por dados, por exemplo, né, que a gente é criativo, é que a gente vai propor a melhor solução, né? E aí entra a criatividade. O profissional hoje ele não pode ser operacional, ele tem que pensar diferente, ele tem que ser inovador. E, além disso, ele tem que ser empreendedor, né? Humberto lida muito aí com as startups e tudo mais, e a gente pode ser empreendedor trabalhando dentro de uma organização grande como a nossa, né? Não quer dizer que o empreendedor é só aquele que está buscando ali, né, fundar uma startup ou montar uma empresa, não é isso. Eu acho que o perfil empreendedor, o perfil criativo, ele vale em qualquer situação, né? E é isso que transforma realmente uma instituição. O pensamento analítico, né, a visão sistêmica, olhar para o todo, não olhar só para aquela situação específica, né, como é que isso vai acontecer lá na frente, como é que isso vai encaixar com aquela outra iniciativa, enfim, né, ter um pensamento mais analítico. A resiliência, né, aquela capacidade ali de sofrer um impacto e voltar ao normal, né? Hoje a gente está vivendo isso na pele, a pandemia transformou a vida de todo mundo, tanto pessoal quanto profissional, e nós temos que sair dessa, né? Nós temos que nos recompor de tudo isso que está acontecendo e seguir em frente. Então o profissional ele precisa realmente ser resiliente.
E, por último, o senso crítico, né? A gente realmente tem que olhar de forma crítica, mas de uma forma equilibrada, né? Se orientando por dados, sendo criativo, né? Não é o crítico no sentido de, não, eu vou pôr defeito, eu vou criticar, eu não quero ser o chato, eu quero ser o propositivo e olhar sob uma ótica, né? Eu falei até da questão da diversidade, que é muito importante numa situação como essa, né? Que diferentes perspectivas juntas, elas vão conduzir a melhor solução, né? Então é muito importante, falando principalmente para o público que está aqui, que são, na maior parte, alunos, né? Eu acho que é isso, não é só as questões técnicas, é claro que o desenvolvimento técnico, a formação é extremamente importante, mas o que realmente se espera do novo profissional, né, do profissional do futuro, são essas competências, né, que a gente tem que, aos poucos, ir desenvolvendo. Isso a gente desenvolve no dia a dia, ninguém vai fazer um curso com esses 10 tópicos e sair formado, né? Ter foco nisso e ter, né, um empenho muito grande em desenvolver no nosso dia a dia todas essas competências. Bom, era esse o meu recado, né? Agradeço aí a atenção de todos, a oportunidade aí de compartilhar um pouco dessas experiências, né? E fico à disposição para as perguntas e qualquer tipo de esclarecimento ou curiosidade que vocês tiverem. Beleza, Nassau, obrigado demais, né? Fiquei muito feliz de escutar tudo que você falou, muito bacana. Acho que cumpre completamente o objetivo que a gente tentou, né? Até estou pegando aqui, para fazer uma salva de palmas para o Nassau. Deixa eu ver aqui um. Vamos ver que a gente não pode. Legal, obrigado. Fazer aqui um aplauso desse, né? Tem algumas salvas de palmas mais interessantes nesse aplicativo, né? Se fosse um negócio mais emocionante. Mas então, assim, eu mandei aqui no chat para as pessoas, né? Aqui o Marco está dando os parabéns aqui, tem aula. Você me provocou, hein, Marco? Já saiu, né? Falando que provocou e foi embora. Mas tudo bem. Ó, eu estou com o chat aberto. Nós estamos aqui à disposição, eu e Nassau, para responder alguma dúvida, alguma curiosidade, né? Fiquei muito feliz de ver muitas. Infelizmente, assim, poderia ter sido melhor presencialmente, óbvio, né? Da gente estar junto aí em alguma evento mais presencial, podemos fazer isso depois presencialmente, né, para encontrar tantas pessoas bacanas aí, né, aqui nesse Talks do ICEI Talks. O Hugo, ele levantou a mão primeiro aqui, eu vou passar a palavra para o Hugo, que é o nosso colega, nosso professor, depois o Evandro. Vai lá, Hugo. Obrigado. Tudo bom, Nassau, Humberto, parabéns, ótima apresentação, é uma apresentação realmente que dá orgulho, né, da gente aqui que é da PUC Minas, mas uma coisa que a gente experimentou nessa transformação, não só a gente, mas a gente viu os alunos e a gente que é da área de TI, percebeu que mesmo na área de TI, onde a gente está acostumado a trabalhar com ferramental, a gente tem 2 monitores em casa e tal, a gente sofreu uma sobrecarga, né, tecnológica, assim, de ter que aprender novas formas de fazer e tudo mais, né? A gente entende que quando vocês tomam as decisões técnicas, você falou muito aí, vocês já tinham uma competência, vocês tiveram que, digamos assim, fazer o leverage, né, dar uma elevada nessas competências que vocês tinham, mas como é que foi a questão do suporte a esses 40 mil alunos, 1.000 e tantos professores e funcionários, né, nessa sobrecarga de novas tecnologias, de que mesmo a tecnologia funcionando, a gente conseguir fazê-la trabalhar a todo vapor, foi trabalhoso. Eu fico imaginando o tanto que foi trabalhoso para mim, eu não consigo nem imaginar em cursos de outras áreas que não estão tão familiarizados com a tecnologia. Como é que foi a questão do suporte? Como é que foi a questão do usuário, como é que vocês acolheram esse usuário e se vocês foram sobrecarregados? Como é que vocês se prepararam para atender o SLA desse, né, o SLO, no caso, aí, como é que foi o objetivo desse nível para o usuário? Uhum. Bom, realmente foi um desafio muito grande, né? A gente se desdobrou. Eu acho que a nossa equipe, ela trabalhou como nunca, né? Aí registro mais uma vez os agradecimentos a cada um da nossa equipe que abraçou essa causa, abraçou esse problema como um problema
pessoal mesmo, e vamos fazer essa virada e vamos fazer acontecer, né? Então, a gente teve que, é claro que nós não temos um recurso para um atendimento personalizado, né? Atender todo mundo de forma individual, numa situação como essa. Mas criamos algumas estruturas de suporte, abrimos algumas centrais, né? Junto com o CRC, a nossa central de serviços que existia, demos suporte também ao Colégio Santa Maria, a equipe do Gêner, que está aqui, né, se desdobrou durante mais ou menos umas 4 semanas para poder colocar todo mundo trabalhando em home office, atendendo aquelas necessidades, mas o principal driver, né, de suporte era os mecanismos de comunicação, os tutoriais. Infelizmente, Hugo, muita gente não lê, né? Quando a gente vai ver, a gente divulga a informação, divulga o tutorial, e aí, de repente, quando você está vendo, você está atendendo ali uma dúvida, uma necessidade de uma coisa que está lá, que está escrito, que a pessoa não leu, mas aquela ansiedade do ser humano, né? O que é normal num período como esse, a pessoa quer o pronto atendimento, não tem jeito, né? Então, abrimos ali as nossas centrais, inclusive criamos recursos, por exemplo, de telefonia IP, a nossa central de serviços hoje, todo mundo atende de casa, né, de qualquer lugar que ele tiver, o telefone dele toca quando for chamado, mas é uma capacidade realmente finita, né? Colocamos todos os recursos possíveis disponíveis para esse atendimento, procuramos, né, por exemplo, a versão do tutorial da VPN, ela foi revista umas 5 ou 6 vezes, né, durante uns 10 dias, mais ou menos. Não, vamos colocar mais isso, vamos colocar mais aquilo. Enfim, é muita comunicação. Toda a estrutura que a gente tinha ficou à disposição, mas é claro que alguém ali pode ter reclamado, pode não ter conseguido o suporte no tempo que era necessário, o que é normal, né, para uma instituição desse tamanho. A gente não tinha ali profissionais na prateleira e recurso humano na prateleira para poder atender tudo isso. Mas foi realmente um empenho, uma força-tarefa muito, muito grande. Nassau, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma pergunta da Fernanda aqui para você, e depois o Evandro, que levantou a mão, ele vai te fazer uma pergunta também. E o Vladimir também está com a mão levantada. O Vladimir também, mas eu vou deixar no Evandro só para eu ir na sala do Teams aqui do lado, para falar para meus alunos que eu vou demorar um pouquinho para chegar na aula. Tá? Mas aqui, a Fernanda fez uma pergunta legal. Ela falou assim, se você pudesse resumir a transformação digital em uma frase, qual seria? Então responde a Fernanda e depois que você responder, já passa a palavra para o Evandro e eu volto no segundo. Uhum. Bom, é difícil resumir, né? É tanta coisa, mas eu trocaria as duas palavras, tá? Primeiro, não é transformação, é evolução. Porque a transformação não é algo que acontece, está feito, está entregue e acabou, né? Então, eu acho que quando a gente começa um processo de transformação, a gente, na verdade, está iniciando um fluxo contínuo, um processo contínuo que não vai acabar, né? É um modelo, é uma transformação cultural, é uma transformação institucional, né? Então, não é algo que tem princípio, meio e fim, é algo que começa e dá sequência. Então, eu trocaria transformação por evolução. E ao invés de digital, né, eu trocaria por negócio. Então, na verdade, a transformação não é de tecnologia propriamente dita, é uma transformação da instituição, do negócio da instituição. As empresas, cada vez mais, vão passar a ser empresas digitais, empresas de tecnologia, independente da área que ela atua, né? Então, eu diria que é uma grande evolução de negócio. Vladimir, você quer perguntar? Eu acho que pela ordem é o Evandro, não? Evandro. Boa noite. Vamos lá, Evandro. Eu sou aluno do curso de pós-graduação, então eu sou, entre aspas, um cliente desse processo todo de transformação digital e estou gostando muito do curso, do jeito que a disposição das matérias, a interação com a instituição. Parabéns pelo trabalho, primeiramente. A pergunta que eu faço é assim, se não houvesse essa pandemia, teríamos, por exemplo, a implementação de um projeto desse de transformação digital?
estávamos nos preparando para isso, né? Tanto que cada vez mais, Evandro, a gente percebe que, não sei se você vem acompanhando, por exemplo, as ofertas até da nossa pós-graduação, elas estão caminhando para um modelo híbrido, né? Modelo de EAD junto com aulas presenciais, enfim, eu acho que não seria tão rápido, né? Por exemplo, você colocar hoje um professor dando aula online, uma aula síncrona, né? Levaria algum tempo ainda, mas estávamos prparando para isso. Eu acho que isso é uma tendência, certamente, né? Por exemplo, quem é da equipe nossa aqui da GTI está de prova, né? Quando eu via, por exemplo, o pessoal entrando num táxi ou num Uber para sair, a nossa estrutura ficar lá na floresta para ir para uma reunião no Coração Eucarístico, eu falei assim, gente, vamos fazer essa reunião remota, a gente preparou uma sala para isso, com câmera, com caixa de som, com TV e tudo mais, né? Já tinha o Teams, já éramos usuários do Teams, mas era difícil quebrar um pouco essa barreira com os usuários. Não, eu quero você aqui, eu quero fazer a reunião dessa forma, né? Então, esse modelo ele foi totalmente destruído, desmoronou o modelo tradicional, surgiu, né, o modelo digital, o modelo remoto, tanto para a educação quanto para o trabalho, e acredito que agora é usufruir dessas oportunidades e aproveitar essas oportunidades, como eu falei, né? Já existem ofertas hoje que estão totalmente formatadas para esse modelo. Agora, certamente, eu acredito que iria acontecer sim, tá, Evandro? Mas levaria muito mais tempo, tá? Muito obrigado. Beleza, Nassau, tô de volta aqui. O Vladimir está com a mão levantada. Eu acho que é ele na sequência aqui agora. É ele, e depois tem uma pergunta aqui do Cristiano, do Gilson. Bom, pessoal, primeiramente eu queria parabenizar aí o Humberto e o Nassau por essa participação no ICEI Talks, né? Eu acho que é um assunto extremamente relevante, muita gente tem curiosidade de saber quais foram os desafios aí para a área de tecnologia da PUC. Eu, antes de mais nada, só queria fazer queria dar um depoimento aqui que eu até falei na reunião semestre passado, da final de semestre aí dos professores da computação, em que primeiro eu acho que a equipe toda da PUC tem que receber os parabéns, desde a reitoria, diretoria, passando por GTI, né? Porque, sinceramente, eu tenho filho, conheço amigos que têm filhos em outras escolas e universidades. Eu desconheço uma universidade ou uma escola em Minas Gerais que tenha agido tão rapidamente e que tenha minimizado tanto o impacto para os alunos como a PUC. E não é porque eu sou professor da PUC, não. Assim, meu filho estuda num colégio que não tem nada a ver, Colégio Santo Antônio, conheço outras universidades aí que filhos de colegas estudam, mas assim, repare o impacto mínimo que a gente teve no calendário dos alunos e repare o impacto mínimo que a gente teve na qualidade do conteúdo que os alunos recebem. A alteração, óbvio que foi na forma, mas assim, em como eles recebem, mas o impacto foi mínimo. Então, eu acho que o Nassau foi muito feliz quando ele falou sobre essa questão da evolução, né? Como é que as coisas já estavam sendo preparadas e como é que o Covid ele acelerou absurdamente o que a gente teve que fazer. Então, acho que num primeiro momento eu queria dar esses parabéns para a equipe toda, especialmente GTI também, que faz um trabalho muito bom com pouca gente. Pouca gente que eu falo assim, né? Se você pegar a relação entre o número de pessoas que a gente tem dentro da universidade e o número de profissionais da GTI, né? Essa relação, talvez, pensando em empresa, seja uma das relações menores aí, né? 100 e poucas pessoas para atender uma organização com 60 mil pessoas trabalhando ali dentro, né? São então, 85 mil alunos, né, na nossa comunidade acadêmica, considerando o Colégio Santa Maria, e quase 9 mil funcionários em todas as instituições. Pois é, quase 100 mil, sei lá, quase 100 mil pessoas sendo atendidas por uma equipe de uma centena de pessoas, né? Então, tá de parabéns nisso aí. Eu tenho duas perguntas aqui que eu queria fazer, mais como curiosidade para o Nassau, se ele tiver resposta para isso, que é o seguinte: a PUC ela é uma instituição católica, ela tem um foco muito grande humanístico, né? Numa formação, além de uma formação técnica, uma formação humanística, né? Então ela tem uma preocupação muito grande com os grupos que são menos favorecidos, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem alguns alunos na instituição
que eles não têm condição de terem um computador ou terem uma internet rápida, esse tipo de coisa. Há algum programa da instituição nesse sentido, de talvez levar equipamento e levar tecnologia para que essas pessoas com menos favorecidas possam também se engajar nesse ambiente virtual, e que vai ser uma constante daqui para frente, vai ser cada vez mais híbrido, né, como você mesmo destacou, né? Então, não sei se você quer que eu faça todas as perguntas e depois você responde, ou vou fazendo uma a uma aqui. Deixa eu responder essa primeiro, Vladimir. Deixa eu só perguntar um negócio aqui. Nassau, eu estou agilizando o chat aqui. Posso passar seu e-mail da GTI para quem quer te mandar pergunta depois? Pode sim, eu até coloquei nassau@pucminas.br, até coloquei na apresentação, pode colocar aí. Tá. Tá? Beleza. Desculpa aí, vai lá. Respondendo essa pergunta, Vladimir, essa necessidade, né, ela surgiu já na primeira semana de aula, tá? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na graduação a gente tem 42 mil alunos matriculados no primeiro semestre, né? Mais ou menos 7 mil alunos têm bolsa do ProUni, né? Bolsa por algum tipo de carência e tudo mais. Então, essa questão humanística de bolsas, de inclusão, ela realmente é muito forte e pegou para alguns alunos, né? A gente chegou a apresentar vários programas de conectividade em parceria com operadoras e de equipamentos, mas lembrando daquela portinha da incerteza, né, que o Humberto colocou, a instituição ela tem uma certa dificuldade, talvez, de lidar com essa incerteza. Uma dificuldade não cultural, mas uma dificuldade até do ponto de vista orçamentário, de planejamento, por exemplo. Você vai fazer hoje uma locação de equipamentos, né? É um contrato para ser minimamente viável de 12 meses ou de 24 meses, né? E assumir esse compromisso num momento de incerteza é muito difícil. Então, a gente chegou a formatar alguns programas, principalmente o de conectividade, que eu acho que talvez era mais flexível e mais viável, mas não houve aprovação justamente pelas incertezas orçamentárias. A gente realmente teve impactos orçamentários aí em receita, né, com essa situação toda que aconteceu, e assumir esse risco, a instituição decidiu não assumir, tá? Talvez valha a pena uma reflexão para o futuro, né? Talvez valha a pena uma reflexão para um momento em que a gente está vivendo de transição, como você falou, para um modelo híbrido, né? Para a gente embutir nesse custo híbrido, algo nessa natureza para atender um grupo maior de pessoas que eu sinto que estão sedentas por participar, né? Por continuar participando da sociedade, do mercado, e que muitas vezes não tem condição financeira mesmo para isso, né? Não, você tem toda a razão. A gente chegou a elaborar algumas propostas, né, para isso, e até a área financeira, dentro das análises que foram feitas, colocou justamente isso, assim, pensar para o futuro em ter ofertas onde já comportam esse tipo de solução, né, que é o recurso tecnológico e a conectividade, que é fundamental para viabilizar um modelo como esse. Essa primeira pergunta foi de um caráter mais social, mais ligado ao caráter humanístico da PUC. A segunda vai uma mais técnica. Como você destacou no início da apresentação, tem o Humberto, tem o Sandro, tem alguns professores, o Hugo aqui que falou também, que estão muito interessados em pesquisa, né? Por exemplo, eu e o Humberto estamos lá no programa de pós-graduação, né? Estamos muito interessados. E eu vi na sua apresentação um monte de dados que você coletou, de sistemas que foram criados aí para monitorar o andamento das coisas, né? Eu até achei interessante que essa espionagem do engajamento aí dos professores, né, nas plataformas. Eu até fiquei curioso para saber como é que eu estou, se eu estou acima do ranking do Humberto Torres ou não, se eu estou abaixo do ranking dele. Né? Eu tentei olhar para Vladimir, não consegui também não, viu, senhor? Pois é. Mas a pergunta, Nassau, é a seguinte... Mas nós temos, viu? Pois é, mas a pergunta é essa. Vocês estão pensando, ou seria possível pesquisadores da universidade terem acesso a esses dados, claro que de maneira anônima, né, anonimizados, né, para um caráter de pesquisa?
Eu acho que sim, a gente já fez isso no passado, né? O Humberto mesmo já utilizou alguns dados para pesquisa. Eu acho que isso está totalmente aberto, né? A gente pode discutir ali as intenções de cada área, como que isso pode contribuir, mas eu acho que a gente tem um volume de dados que é ouro em pó, né? A gente pode minerar ali, descobrir muita coisa. Eu acho que é muito importante dentro de tudo que a gente está conduzindo. Como eu falei, né, eu acho que é imprescindível a gente tomar decisão baseada em dados, a gente tem que estar orientado a dados, nós temos diversas necessidades na instituição, principalmente análises preditivas, né, de comportamentos e tudo mais, então estamos totalmente abertos para isso, Vladimir. Eu acho que a gente pode sim estreitar essa parceria e temos ali um universo de dados para ser explorado muito rico. Porque eu acho que vale muito. Então. Eu acho que vale muito a pena. Fechou, então. Amanhã cedo a gente já conversa sobre isso. Vamos começar amanhã cedo, já tem um tema. Não, eu falo porque, se bobear, eu acho interessante a gente ter um processo sistematizado, talvez um aluno, um bolsista, que seja capaz de anonimizar esses dados e criar como se fosse um Kaggle, em que a gente tem vários datasets que ficam livres para pesquisadores na instituição poderem usar livremente para pesquisa, sabe? Eu acho que isso não é uma má ideia, tá? Claro que a gente tem que viabilizar... Pelo contrário, excelente. Claro que a gente tem que viabilizar recurso aí de bolsista para isso, né? Tem que conversar com outras instâncias na PUC, mas eu não acho uma má ideia a gente ter uma espécie de Kaggle PUC Minas, alguma coisa assim, sabe? Em que a gente tenha datasets que possam ser usados por todos para fazer pesquisa. Tem os nossos TCCs aí, iniciação científica, mestrados e doutorados que estão sedentos por esses dados aí, né? Excelente. Então eu acho vamos tocar isso junto. Vamos sim, Humberto. Isso aí a gente conversa. A gente conversa depois sobre isso, tá? Mas é isso. Então, parabéns aí enquanto instituição, enquanto GTI, enquanto área, parabéns pela rapidez com que as demandas foram endereçadas, pelo impacto mínimo que a gente teve no corpo docente, discente, né? E eu acho que é isso, é pensar nessa evolução que você falou, é pensar em o que a gente já fez e que pode ser aproveitado para melhorar ainda mais no futuro, tá? Valeu, obrigado aí. Méritos de toda uma equipe, né, de todo um grupo, até fora da GTI, como eu falei, que se engajou e abraçou essa causa e se comprometeu com todos esses resultados. É muito importante a gente valorizar todo mundo, inclusive a PUC Virtual está aí no nome do Túlio aí, que a gente está aí presente, né? Que foi inclusive aluno nosso também. Você foi aluno também de Ciência da Computação do Coração Eucarístico, eu, Nassau, Vladimir, o tanto que está por aí, já passou. Humberto Mossi, ele está aí também. Mossi já saiu hoje, que foi jantar. Não, acho que ele tinha aula hoje. O Humberto ia dar aula hoje. Não, eu sei, estou brincando com ele, porque é tudo amigo. Ó, tem uma pergunta aqui, tem várias perguntas do Gilson. Né? E aí, Gilson, eu não sei, você fez uma pergunta, depois você fez outra, o Vladimir já falou da segunda. Você não quer abrir seu microfone e perguntar para o Nassau, não, enquanto eu vou ali falar com meus alunos, que eu já estou indo, de novo? Tá por aí, Gilson? Tudo foi respondido, que está aqui no chat. Você quer mandar um e-mail para o Nassau depois? Na realidade, Nassau, ele fez várias perguntas aqui de como, o que você vê do futuro. Talvez você tentar fechar, a gente pode fechar. A última já foi respondida em parte, então eu vou tentar fazer uma pergunta aqui para tentar englobar, para a gente fazer um fechamento legal desse que está, com certeza, sendo um vídeo que vai ser visto por várias pessoas. Faz um fechamento para nós. O que você enxerga daqui para frente, em termos de regime letivo remoto, em termos de universidade, PUC Minas, principalmente, né? E abordando mais um pouco aí de como que a PUC pretende trazer e aumentar esses índices de engajamento. Humberto, eu vejo assim, a tendência mais forte da educação que existe hoje no mundo inteiro é a educação personalizada.
tá? A entrega personalizada da educação. Então, quer dizer, a gente já foi para um regime remoto, né? A gente tem ali todo aquele contexto tecnológico ao redor do indivíduo, que é o centro realmente do nosso propósito, né? É o aluno, é a entrega do ensino. Então, eu vejo que a gente tem que partir para um modelo personalizado. Por exemplo, o Humberto, ele está estudando ciência da computação, o Vladimir também, mas o Humberto ele tem as dificuldades dele, os interesses dele, o Vladimir tem interesses e dificuldades diferentes do Humberto. Como é que eu vou entregar o modelo mais aderente para o Humberto e mais aderente para o Vladimir, sem ser algo manual, algo que depende de uma percepção do docente, né? Eu vejo que a inteligência artificial, o machine learning, né, tem um papel fundamental nisso, e eu acho que é isso que a gente precisa buscar, a entrega personalizada do ensino. Maravilha, Nação. Bom demais. Ô, Gilson, eu acho que eu tentei, viu, senhor? Eu não sei se eu consegui contemplar tudo, né? A questão do que vem por aqui. E essa questão que o Nação falou eu também acho muito importante, né? Da personalização. E eu tenho certeza, né? Que a universidade, com todo esse investimento, toda essa preocupação que ela tem há mais de 20 anos, e eu posso falar isso porque eu acompanho isso aqui há mais de 20 anos, nessa tecnologia. O Nação também, né? Gênesis, Sônia, que estava aí, Humberto, Júnior, e se eu esqueci de alguém, viu? Vinícius aí também, Túlio, que está há muitos anos na instituição. A responsabilidade com que a nossa instituição ela lida com a tecnologia é algo que nos permite fazer o que foi mostrado aqui agora. E eu acho também, agora falando um pouquinho de PUC-TEC, né, que a responsabilidade que a gente está conduzindo, as questões de inovação, né, quando o Vladimir fala de fazer essa colaboração com os dados, a gente tentar buscar ferramentas, inovação, coisas diferenciadas. O Sandro teve aqui, né, da questão do PAN, do Programa de Aceleração de Negócios, do ICEI, que também tem um papel muito importante, né? A gente tem certeza que a porta da empreendibilidade está aberta. A gente vai precisar inovar, vai precisar de pessoas cada vez mais qualificadas, como o Nação falou, vai precisar de tecnologia. Né? Isso é fato. Então, eu estou falando para todos os alunos do ICEI com quem eu estou tendo contato, que se alguém precisar, se todo momento certo, uma carreira certa, é essa da tecnologia da informação. Sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que é. Nós precisamos de muita gente capacitada em tecnologia, com a cabeça aberta, com espírito empreendedor, com espírito de ousadia, de resiliência, para inovar, encontrar novos caminhos e tornar o imprevisível não tão perigoso como às vezes parece que é. Claro que o momento é muito sério. A universidade tem feito, o Nação não comentou, mas a gente sabe que ela tem todos os protocolos, desde o protocolo de saúde, com o protocolo acadêmico, o protocolo jurídico, né? Tem muita gente boa, muita gente competente, né, no nosso staff da nossa universidade, pensando no bem-estar coletivo, né, que é algo também extremamente desafiador. Beleza? Bom, eu acho que já deu a hora, muitas pessoas foram para a aula. Eu queria mais uma vez agradecer ao Nassau, agradecer a presença de todos. Né? Espero, o Nassau deixou o e-mail dele aí, né? Tá na apresentação. Quiser entrar em contato comigo, né? O Nassau tem um e-mail muito fácil, o meu é mais fácil que o dele. É humberto@pucminas.br, né? Porque é só lembrar, né? Vai pegar o e-mail aí, vai chegar na gente. Ter uma maior satisfação e prazer em poder ajudar e, se não conseguirmos, encaminhar, né, a sua demanda, o seu pedido, sua dúvida para quem for de direito. Beleza, pessoal? Beleza, Humberto. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, né? Sempre bom poder compartilhar aí as nossas experiências com todo esse público. Estou à disposição, né? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade, o convite que o Humberto me fez. E não foi um convite só para mim, para toda a GTI, para todo esse time que fez todas essas realizações que a gente discutiu aqui hoje, tá? Então, fico à disposição, né? E um abraço a todos. Até a próxima. Beleza, obrigado, pessoal, obrigado a todo mundo, obrigado, Simone, obrigado a todos aí que ajudaram a fazer isso aqui a funcionar e dar certo, tá bom? Estou parando a apresentação, vai ficar lá no site daqui a pouco, né? Daqui uns dias deve estar lá e a gente
quem quiser pode assistir de novo, entrar em contato com a gente. Obrigado, boa noite para todo mundo. Valeu, Boa Nassau. noite.